a todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar a nossa live agora. E, em nome da UNILEA, meu nome é Juliana Rocha. Eu quero apresentar a nossa instituição, que tem mais de 14 anos no mercado, é líder em pós-graduação à distância no país. Nós temos mais de 1.000 cursos à distância e mais de 18 cursos de graduação. E também o nosso Centro de Excelência em Tecnologia e Cibernética, que é o CETEC, que tem cursos exclusivos, é o maior centro tecnológico do país, com vários cursos de pós-graduação à distância. Hoje nós estamos aqui com professores renomados e o professor Alisson, que faz parte desse corpo docente, vai iniciar a apresentação. Passo a palavra para o professor Alisson e desde já agradeço a participação de todos aqui. Podem enviar as perguntas de onde vocês estão assistindo, acompanhando a nossa live, que a gente vai passar aqui para os nossos professores. Boa noite a todos. Passo a palavra para o professor Alisson. Tira do mundo, professor, o microfone. Obrigada. Agora foi. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Davis, professor Matheus. Como a Juliana falou, sou professor da UNILEA, tenho a formação de PO da Exim. Eu sou também engenheiro, PMP, especialista em gerenciamento de projetos, com diversas certificações na área. Eu chamo passo a palavra ao professor Davis para que possa se apresentar. Professor, à vontade. Professor Alisson, professor Matheus, a todos aqui da faculdade UNILEA, é um prazer estar com todos vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, professor Alisson. E mais uma vez revendo o professor Matheus, todos nós aqui, e que com esse belo tema que falaremos hoje sobre a LGPD aplicada a instituições de ensino. Um tema muito pertinente, pouco explorado no Brasil, e espero que todos vocês aproveitem e que também possamos contribuir aí com o crescimento de conhecimento aí de todos vocês. Muito obrigado, professor Alisson. Eu que agradeço mais uma vez. Professor Matheus, poderia se apresentar, então, por gentileza? Claro. Professor Alisson, professor Davis, todos os que estão aí nos assistindo, boa noite a todos. E eu digo boa noite de uma maneira bem direta, porque eu estou falando diretamente daqui de Lisboa, aqui em Portugal. Então, são 4 horas a mais, são 10h10 da noite aqui. E eu quero começar aí, claro, agradecendo o convite do professor Alisson por poder participar. Eu moro aqui em Lisboa, como eu disse, eu sou DPO da L'Oréal aqui em Portugal e tenho aí algumas certificações também na área de proteção de dados, igual o professor Alisson, o professor Davis, tenho algumas certificações da EAPP também, e também sou professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade Nova aqui em Lisboa. E dou aula não de Direito, mas eu dou aula de Programação para os alunos. E antes de vir aqui para Portugal, morava em Brasília e dei aula em Brasília durante 12 anos em faculdades de Direito no Distrito Federal para alunos de Direito. Trabalhei também como coordenador de pesquisa científica em Brasília. Então, é uma grande satisfação poder aqui contribuir com esse tema, como o professor Davis falou, um tema pouco explorado e bastante relevante, sem dúvida alguma. Então, obrigado mais uma vez e vamos lá trocar algumas ideias aqui sobre o tema. Vamos lá. Só complementando a apresentação dos dois, nós três somos membros da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados. O professor Davis é o presidente, o professor Matheus, o representante em Portugal. Eu sou membro do Comitê de Segurança. Além disso, como eles falaram, eu também, somos professores universitários, então a gente traz o assunto, né, com conhecimento de causa. E, além disso, os três também atuam como instrutores de preparatórios para certificação de Exim. Então, ou seja, três perfis, 3 currículos bem alinhados, e a gente sempre troca uma figurinha, já não é, como eles falaram, já não é o primeiro evento que a gente participa junto, mas os três ao mesmo tempo é o primeiro. Então, né, é um prazer muito grande para mim estar com os dois aí, grandes amigos aí, que me ajudaram muito no meu processo de formação. Então, vamos começar, turma. Obviamente que espero que nessa live
tenham pessoas de diferentes, né, diferentes níveis, diferentes formações, então a gente precisa dar uma nivelada. Eu prometo que vai ser uma coisa rápida, porque tem diversas webinars que falam sobre o mesmo assunto, que acaba ficando recorrente, mas eu trago nessa webinar novidades. Por exemplo, quais os impactos para a escola? Exemplos de vazamento de dados em escolas. Não exemplos do que aconteceu, mas do que pode acontecer. Então, aguardem que no final vocês terão surpresas. Então, vamos começar. Eu começo com o professor... Vamos para além por aí, né? Vamos começar com o professor Matheus. Professor, o que é, em linhas gerais, a LGPD? Então, mais uma vez, obrigado. E eu já começo colocando, né, quer dizer, a LGPD como a sigla aí da Lei Geral de Proteção de Dados, uma legislação surgida no Brasil em 2018 e, em partes, em vigor, e, basicamente, uma legislação que visa a proteção dos dados pessoais, ou seja, a ideia de que, realmente, dados pessoais têm uma característica de direito fundamental. E nessa perspectiva, então, a legislação vem para ser mais um marco no âmbito jurídico, mas não só, na minha visão, para poder efetivamente proteger esses dados pessoais, né? Ou seja, aquilo que todos nós somos aí titulares de dados pessoais. Então, a visão da LGPD seria para isso e, claro, também para, diria eu, minha visão pessoal, estimular também a economia. Afinal de contas, a gente sabe que a economia é fundada em dados na atualidade, né? Então, eu acho que seria isso. Quer dizer, passo aí para o professor Davis, para os comentários e acréscimos e considerações, Davis. Claro. Sim, gente, até bem pontuado, como o professor Matheus falou, só também não podemos esquecer que a nossa lei, a nossa LGPD, ela foi baseado no modelo europeu, tá? Que é o GDPR, ou aí em Portugal, RGPD, não é, Matheus? Exato, exatamente. Isso, e, pessoal, a nossa LGPD, ela foi criada em 2018, tá bom? Passando, já até adiantando um dos pontos, vigorando inicialmente em 2020, agora 2021, vamos explicar também isso depois, embora nós temos algumas outras tramitações aqui. E lá na Europa, nós já temos o GDPR sendo criado em 2016, vigorando em 2018, no dia 25 de maio de 2018, que impacta de modo direto as universidades, tá bom, gente? Até também, como o professor Alisson já nos apresentou, todos nós somos professores, eu nem falei a minha formação, mas eu sou da área técnica, tá bom, gente? Eu sou formado em redes de computadores, sou pós-graduado em gestão de projetos, fiz meu mestrado em administração com foco em TI, e depois doutorado lá nos Estados Unidos em administração também com foco em TI. E nós, como professores, ainda mais eu da área de segurança da informação, nós lidamos diretos com dados pessoais, desde o momento, né, professor Alisson, que a universidade coloca o aluno na nossa sala, nós lidamos em primeiro lugar com o dado pessoal, depois com a pessoa, porque, em primeiro lugar, o nome do aluno aparece na nossa lista de chamada. A primeira coisa que os professores fazem, né, professor Alisson? Na hora que nós vamos começar um semestre, nós vemos uma lista de chamada enorme lá, fala, nossa, né? Então, a gente tem primeiro contato com aquela lista que a universidade nos passa, para depois termos contato com o indivíduo. Então, a LGPD, ela impacta muito as universidades, os professores, e eu falo até mais, todos os agentes que operam dentro de uma universidade, tanto o pessoal da secretaria, que faz a matrícula, o pessoal da biblioteca, no momento que vai emprestar um livro, ali tem um controle pessoal também, o core business mesmo da universidade, que é na hora que o aluno vai ter aula, diariamente ele tem que responder a chamada, ali tem um processamento de dados pessoais, na qual o professor é o responsável em nome da universidade. Então, esse tema aqui, mais uma vez, ele é bem pertinente, não só para professores, para instituições de ensinos, mas também para o aluno. Você que é aluno, você que estuda na universidade, que também terá o seu dado manipulado todo dia pela universidade. Então, fazendo já uma análise dedutiva, que nós chamamos na metodologia, do GDPR até a universidade, passo a palavra, Alisson. Perfeito, meu caro. Eu vou aproveitar, então, a deixa que você deu
e explicar, que você falou sobre dados pessoais, mas o que são dados pessoais, então? Na definição, tudo aquilo que torna uma pessoa identificada ou identificável. Por exemplo, o nome Alisson Ribeiro das Neves é meu nome, me torna identificado. Agora, por exemplo, a placa do meu carro, ela pode me tornar identificável, se você tiver uma tabela para você saber a quem pertence, quem é o proprietário da placa do meu carro. E em relação à faculdade, de uma forma geral, como o professor Davis pontuou, existe uma grande quantidade, uma assustadora quantidade de dados pessoais. Praticamente, nesse contexto, tudo é dado pessoal. Eu vou dar um exemplo. Se numa sala, por exemplo, a gente sabe que tem um aluno que não tem um desempenho tão bom assim e os demais têm um desempenho, né, acima deste. Ou uma situação contrária, onde a gente tem um aluno que se destaca na sala. Ao anunciar o valor de uma nota, automaticamente a turma pode falar, pode deduzir de qual aluno que eu estou falando. O aluno que perdeu, um exemplo de uma citação, o aluno que perdeu média, mas inacreditável, eu explico tão bem, será que ele não prestou atenção? O professor desse modo está citando o aluno, ou se ele publica, se essa nota, né, se ela vaza, ela consegue identificar esse aluno. Pra vocês terem uma ideia em relação aos dados pessoais que tramitam numa faculdade, eu fiz uma lista aqui pequena, sem querer exaurir o tema. Mas, por exemplo, o próprio histórico escolar do aluno, as disciplinas que ele cursou, nome do pai, nome da mãe, CPF, RG, endereço, as próprias notas do semestre, a frequência dele, a foto, mensagens trocadas na plataforma acadêmica, protocolos de participação que ele tiver aberto, né? A participação gravada em aula online. A gente está tendo aulas online, os alunos participam e muitas vezes abrem, está gravando a imagem, colocam a mensagem no chat, está gravando, ou o próprio áudio. Isso são dados pessoais. E se vazarem, por exemplo. Outra, né? A própria prova. Prova é um documento do aluno. E é um dado pessoal. Além disso, algumas informações, por exemplo, tipo de futebol, bairro. Tem um exemplo, né? Você está na sua escola, na sua sala, veio alguém de um estado distante. As pessoas começam até a colocar apelido na pessoa, chamando o nome do estado, né? Então, revelando o estado é um dado pessoal. Então, dado pessoal, igual o pessoal brinca, quase que praticamente tudo, né? O conceito é amplo, tudo que torna a pessoa identificada ou identificável. E aí eu pergunto, professor Matheus, dentro do que o professor Davis começou a abordar, em relação à data de vigência, porque é um divisor de águas. Eu sei que tem muita gente que só vai acreditar na LGPD mesmo, ou que passou a valer, o dia que ela entrar em vigor. A gente sabe que hoje é uma questão de, a gente brinca, né, é um bolão, é uma questão muito mais probabilística, né? Tem diversas datas e probabilidade de cada uma. Mas quais são os cenários possíveis hoje de entrada em vigor da LGPD, professor Matheus? Consegue falar para a gente, por favor? Sim, vamos lá. Na verdade, o que acontece? A lei já era para ter entrado em vigor. Na sua redação original, ela teria entrado em vigor em fevereiro deste ano, fevereiro de 2020. Mas, por motivos diversos, acabou que houve a postergação da entrada em vigor para agosto deste ano. Quer dizer, supostamente, agora, no dia 14 de agosto ou 16 de agosto, não lembro exatamente o dia, mas é bem em meados de agosto, ela entra em vigor, ou entraria em vigor. A questão é que aí veio uma medida provisória que alterou a data de entrada em vigor da LGPD para 3 de maio de 2021. Além disso, e concomitantemente a isso, houve um determinado projeto de lei no âmbito aí da pandemia, que fez uma série de alterações em prazos e questões de direito de maneira geral, e houve um artigo dessa legislação que colocou para agosto do ano que vem, portanto, agosto de 2021, a entrada em vigor das sanções. Então, na verdade, a situação que nós temos hoje, né, ou seja, hoje, como vai ficar gravado aí, de repente o pessoal assiste depois também, hoje, dia 8 de julho, é que a lei entra em vigor, 8 de julho de 2020, claro, a lei entra em vigor em 3 de maio de 2021, devido à redação da medida provisória, e as sanções entram em vigor em agosto de 2021.
Só que tem dois detalhes aí que eu quero colocar. Um diz respeito especificamente a essa questão da medida provisória. Ela já foi prorrogada uma vez, portanto, ela já está na sua segunda prorrogação e ela não pode ser novamente prorrogada devido ao processo legislativo que diz respeito à situação de medidas provisórias. Então, o que acontece? O Congresso Nacional tem aí até o fim de agosto, mais ou menos, para poder votar essa medida provisória e transformá-la em lei ou rejeitá-la. Então, na verdade, existe uma possibilidade de que isto não ocorra e, consequentemente, a medida provisória perca sua validade. E se isso ocorrer, e isso, se ocorrer, seria aí na data de limite de 28 ou 29 de agosto, por causa do recesso parlamentar, então ganha-se alguns dias a mais. O que aconteceria nessa situação? Haveria uma espécie de entrada retroativa em vigor da legislação. Ou seja, estaríamos aí por volta do dia 28, 29 de agosto, com a lei entrando em vigor a partir desse dia, mas já surtindo efeitos desde o dia 14 ou 16 de agosto deste ano. E o segundo comentário é só para deixar claro que, na verdade, estamos falando aqui da maior parte da LGPD, porque existe uma parte, que é a parte da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a parte do CNPD, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que já estão em vigor desde 28 de dezembro de 2018. Portanto, de direito, a Autoridade Nacional já existe, de fato ainda não. Então, essa seria a situação da LGPD nesse momento. Alisson, estamos no mudo. Está no mudo, senhor. Opa, obrigado por ter me avisado. Deixa eu aproveitar o gancho que você acabou de falar e traz para a gente informações sobre as sanções, que todo mundo fala, né? 50 mil, igual a gente era pequeno, tinha medo de Saci Pererê, mula sem cabeça, né? Hoje o medo que faz as empresas é multa da LGPD de 50 milhões, 50 milhões. A gente sabe que acontece numa situação específica com a empresa com determinado faturamento. Explica isso melhor para a gente, e principalmente que o medo que tem que ser feito é outro. Tem que fazer medo? Tem, mas é outro. Por exemplo, o travamento da base de dados. Explica para a gente, por favor, quais são os medos reais aí que as empresas têm que ter em relação à LGPD. Isso para mim também ou para o Davis? Eu não ouvi o início da sua fala. A minha sugestão é passar para você pelo cunho mais jurídico, e eu estou com a pergunta aqui segurando o professor Davis aqui, mais alinhado com ele. Não, claro, vamos lá. Na verdade, assim, é claro que a LGPD traz essa questão das sanções, e como o professor Alisson falou, né, ou seja, existe aí talvez a sanção que seja a mais, ou supostamente a mais assustadora, que é a de 50 milhões de reais. Mas por que eu digo que ela é a supostamente mais assustadora? E aqui, obviamente, é uma opinião minha a respeito do tema. É óbvio que eu não vou desmerecer esse valor. É claro que 50 milhões de reais é um valor considerável, né? Agora, se a gente olha do ponto de vista de determinados negócios, eu diria que outras sanções que estão na LGPD e que também existem aqui no regulamento europeu são muito mais preocupantes em termos de existência. Eu não vou dizer nem continuidade, eu vou dizer em termos de existência de um negócio. E o que eu quero dizer com isso? A LGPD traz a possibilidade de uma suspensão temporária da atividade de tratamento ou mesmo de uma proibição. Ou seja, a empresa, e eu vou dizer aqui a empresa para não entrar no aspecto técnico lá do controlador e etc., mas a empresa fica temporariamente suspensa. Então, imaginemos aí uma universidade, por exemplo, quer dizer, que trata dados pessoais. A gente sabe, é claro, que o foco central de uma instituição de educação superior é o ensino, não há dúvida disso, mas como o professor Davis muito bem colocou, e o professor Alisson também, todos os professores sabem disso, que uma universidade, uma faculdade, uma instituição de educação superior, em suma, ela depende dos dados pessoais dos seus alunos, como já foi citado aqui. Então, imaginemos uma situação em que uma instituição de educação superior se veja impedida de tratar dados. Como é que a gente consegue visualizar uma instituição sem tratar dados?
Quer dizer, imaginemos uma faculdade em que o aluno vai à secretaria pedir uma declaração e a secretaria diz, olha, desculpa, não posso dar declaração porque eu não posso nem pedir o seu nome. Porque se eu pedir o seu nome, eu estou realizando uma atividade de tratamento de dados pessoais. Não pode, como o professor Alisson falou, dar uma aula online. Por quê? Porque a aula online, obviamente, pressupõe o tratamento de vários dados pessoais, inclusive, dependendo do contexto, dado biométrico, e a faculdade não pode fazer isso. Então, é lógico, existe a questão da multa, né? Ou seja, é uma multa elevada, inclusive existe uma outra multa que talvez seja também tão relevante quanto que a multa diária, e uma multa diária que não pode passar do limite de 50 milhões, o que significa dizer que, na prática, poderíamos até eventualmente dizer assim, olha, vai pagar 50 milhões de reais por dia, por exemplo. Então, é óbvio que é um valor elevado e é algo que realmente as empresas, de maneira geral, têm de ter atenção, mas elas também têm de ter atenção nesse outro tipo de sanção que, dependendo do negócio, pode ser muito mais complicado do que a sanção, do que o valor dos 50 milhões, né? Ou seja, do que essa eventual multa em que se paga esse valor aí, seja de uma vez, ou seja mesmo cumulativo, enfim. Né? Fora, claro, outras sanções que a gente tem aqui também, claro, na LGPD, que são sanções mais leves, digamos assim, de advertência, né? De um puxão de orelha, que a ANPD, a Autoridade Nacional, poderá dar em relação aí às organizações de maneira geral. Perfeito, meu caro. Eu até trago uma questão, né? Tem empresa que fala assim, eu prefiro uma coisa em detrimento da outra. Mas, exemplo, o Facebook. O Facebook, analise meio que eu vou falar, ele pode preferir 1000 vezes pagar uma multa de 50 milhões do que ficar sem a base de dados pessoais. Por quê? Essa base ele faz muito mais dinheiro que isso. Então, para ele, é uma multa muito mais grave, muito mais crítica, né? Que impacta muito mais. Com certeza, castigo... impacta a continuidade do negócio, né? Sim. E dentro do que você falou, chamando agora o professor Davis, você mencionou 2 termos aí, né? Em relação ao controlador e processador. E já vou jogar mais uma para você também, professor Davis. Guarda aí, dados sensíveis. Então, responde para a gente, por favor. O que é o controlador e o processador que foi falado? E o que são os tais dos dados sensíveis? Professor, então, Davis, está aí? Ótimo, Alisson. Beleza. Vamos lá, esse é um termo bem técnico, não é? Que são os pilares da nossa LGPD. Isso está presente tanto na LGPD quanto também no GDPR, tá? Que o professor Matheus falou e eu também falei no começo. Nós temos, no caso aqui da nossa LGPD, 2 agentes de tratamento. Quem são? Os controladores e os operadores. Na Europa, sendo chamado de processadores, gente. Então, vamos lá. Quem é o controlador? Controlador é a figura, é a empresa que normalmente coleta os dados, óbvio, não se define a isso só, mas num nível inicial para nós alinharmos aqui, todos vocês que estão acompanhando essa live. Controlador normalmente coleta os dados. Tecnicamente, ele que define como os dados serão tratados. Então, nós trazendo aqui para o nosso cenário, nós podemos dizer que as instituições de ensino, as universidades, elas são controladoras, porque elas que vão coletar, elas que vão usar, elas que vão definir como aquele dado será tratado, tá bom? Numa explicação bem básica agora. Controlador. Essa universidade, ela coleta os dados para quê? Para matricular, e eu falo aqui universidade, mas qualquer instituição de ensino, tá bom? Faculdade, centro universitário, etc. Então, essa instituição de ensino, essa faculdade, ela coleta os dados dos alunos para qual objetivo? Que é a finalidade? Para matricular o aluno e oferecer um serviço educativo, tá? Este que é a finalidade. Ela coletou aquele dado para prestar um serviço levando a educação para aquele aluno. Para poder agilizar, para poder atender esse objetivo, a universidade também, como qualquer outra empresa, ela precisa de outros terceiros, de outras empresas. Por exemplo, o aluno ele entra na universidade. No momento que ele está fazendo matrícula, vamos dizer que ele vai precisar da carteirinha do RA, que é chamado lá o registro acadêmico, não é?
ele vai precisar da carteirinha. Vamos dizer que essa instituição de ensino, essa faculdade, ela não tem uma máquina lá para imprimir um PVC lá de uma carteira. Ela vai precisar de uma outra empresa que é uma gráfica, exemplo, para fazer serviços gráficos. Ela vai precisar coletar a ficha do aluno e no momento da inscrição, da matrícula, né? E depois enviar essa ficha para um escritório gráfico, para uma empresa gráfica, para poder fazer o quê? Para poder emitir a carteirinha do aluno. Essa empresa gráfica, ela pode também mandar essa carteirinha para a casa do aluno. E aí essa empresa gráfica vai contratar os correios, por exemplo, também para enviar. Nós temos, então, aqui 3 redes de empresas. O aluno passando o dado para a universidade mandando o dado, a ficha do aluno, os dados pessoais para uma empresa gráfica, criar a carteirinha do RA, e a empresa gráfica mandando para uma outra empresa, que é os correios, para poder enviar a carteirinha para a casa do aluno. Nós temos uma rede de empresas. Como seria? A universidade é o controlador. Essas 2 outras empresas para a qual a universidade passa o dado pessoal são chamados de operadores. Então, o que é o operador? São as empresas que prestam serviços para a universidade de modo direto ou de modo indireto. Então, o aluno, no caso, é chamado de titular. A universidade, pela lei, pela LGPD, é chamado de controlador. Os prestadores de serviços são operadores aqui no Brasil e processadores lá na Europa, no GDPR. Então, numa explicação, é claro que tem diversas responsabilidades, tem um monte de informações a mais também, né? Só que nós deixamos isso para a formação lá de PO, mas para sintonizar todos vocês que estão assistindo essa live, né? Não sabemos o nível de vocês pelo conhecimento da LGPD, mas uma explicação básica, nós temos aí os agentes de tratamento, controlador e operador e de fora o titular. Tá bom, professor Alisson? Perfeito. E nem tempo a gente tem, né? Então, 1h30, cara, não dá para colocar dias de curso em 1h30, então a gente acaba não conseguindo. Deixa eu complementar a sua belíssima explicação com alguns exemplos para vocês poderem contextualizar. A gente, como vocês falaram no início, tem alunos aqui, professores, diretores. Então, vou dar um exemplo. Muitas instituições de ensino utilizam o sistema de e-mail marketing para poder entrar em contato com os alunos, soltando divulgar um comunicado. Quem faz isso é a outra empresa, no caso, a terceirizada. Então, é um exemplo, então, de controlador lá na GDPR e operador aqui no Brasil. Um outro exemplo, a plataforma EAD. A escola normalmente contrata uma empresa que fornece esse software, fornece essa infraestrutura, e os vídeos são armazenados nessa plataforma. Se houver algum vazamento de dados por essa empresa que presta esse serviço à escola, então, ela responde também. Outro exemplo que eu peguei aqui, a plataforma de armazenamento de notas. Normalmente, a empresa, às vezes, contrata uma aplicação em nuvem para fazer toda a gestão acadêmica de lançamento de notas. Mais uma vez, essa empresa que foi contratada, ela é, então, um operador. Então, existem diversas, né, cada escola com sua realidade, cada escola com seu contexto, mas, sim, existem diversas situações onde a escola tem um ou vários operadores. E é necessário fazer um contrato bem definido com esses operadores e para que a escola possa se resguardar, né, de certa forma. Você chegou a falar sobre dados sensíveis, professor Davis? Não, né? Que eu passei os dois? Não. Deixa eu até aproveitar, então, Alisson. Pessoal, nós temos 2 conceitos na LGPD, tá bom? Falando de dados pessoais, como o professor Matheus ele já pontuou, o que é um dado pessoal? Dado pessoal é toda a informação relativa que pode identificar o indivíduo, tá bom? Isso é um dado pessoal. Porém, nós também temos dado pessoal sensível, isso está previsto, tá bom? Lá na nossa LGPD também, isso está previsto, na qual fala que dado sensível é o quê? Tudo que pode, num grosso modo, gerar um preconceito com a pessoa, pode gerar alguma discriminação, como, por exemplo, orientação sexual, religião, partido, né, visão filosófica, partido político, orientação sexual, dados genéticos, dados biométricos. Então,
Caso uma escola colete dados pessoais sensíveis, isso está previsto lá no artigo 5º da nossa LGPD, tá? Essa escola, essa universidade, essa instituição terá que dar um tratamento mais adequado para este dado, terá que proteger mais. E até, o Alisson, deixa eu até aproveitar, puxando já para uma pergunta que um pessoal nos chamou lá no chat, nós tivemos até o Rodrigo Muniz, que está nos acompanhando lá no YouTube, ele falou justamente sobre isso, uma escola de ensino de ensino básico, será que ela tem também que se preocupar com dados sensíveis, com dados infantis? Sim. Por quê, pessoal? Crianças são também sujeitos vulneráveis, não é, professor Matheus? Crianças, no caso, são menores de idade e são classificados como sujeitos vulneráveis. Então, também pode ser classificado... Só para que você também estenda essa explicação para as instituições de ensino superior, porque é o seguinte, na hora que fala, não, são só maiores que entram, não. Você pode ter algumas escolas onde superdotados entram, que são crianças ainda ou adolescentes. Pode continuar essa explicação, só contextualize isso também, porque senão o pessoal de instituição superior desliga o botão agora e não vai escutar. Isso não é para mim. Não. Para eles também. Pode continuar. Muito bom. E a professora Alisson, lembrando, como eu falei, né, sujeitos vulneráveis, né, que nós podemos identificar também isso através de um relatório de impacto, como você falou, professora Alisson, não é só para instituições de ensino infantil, tá? É infantil pelo fato deles serem menores de idade. Agora, maiores, se a pessoa, por exemplo, ela tem alguma, não sei se eu posso usar a palavra deficiência, mas necessita de alguma adaptação, acho que é a palavra, não é, professor Matheus, não é, professor Alisson? De repente, alguma necessidade especial. Isso, alguma necessidade especial, por exemplo, isso pode tornar o aluno como um sujeito vulnerável, tá? Não incapaz, mas sujeito vulnerável, na qual essa lista que de repente uma universidade vai ter que incluir aquele aluno nas cotas, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, para as cotas, para alguma inclusão também de gênero, não sei qual que é a palavra. Essa lista também pode dizer respeito a um dado genético, a uma informação da orientação sexual, da origem da pessoa, étnica, racial. Então, imagina aquela lista de alunos que se declaram negros, que se declaram índios, que, no caso, existe uma outra lei que, no caso, dá um outro direcionamento, como a universidade pode também tratar aquele indivíduo, aquele aluno. Então, isso é um dado sensível. Se caso essa lista ela não for bem protegida, e quando eu falo lista, pessoal, que a universidade, que a escola, ela trate, eu estou falando lista tanto de modo impresso, também como de modo digital. A nossa LGPD, gente, ela cobre tanto os dados digitais, tá bom? Quanto os dados impressos. Então, imagina o impacto se a universidade divulgasse a lista de todos os alunos que se classificam, mesmo o gênero sexual deles, sei lá, a orientação sexual, que se classifiquem como homossexual, ou que se classifiquem como também dado de religião também, não é, gente? Imagina se a universidade tem alguma política para tratar adventistas, outras religiões também, que guardam a sexta-feira, que guardam o sábado por questões religiosas. Imagina se essa lista acabar vazando, se alguém invadir. Isso pode gerar um preconceito ou também outro dano. Então, dados pessoais sensíveis, em suma, é tudo que pode, de modo exemplificativo, que eu falo agora, não vou entrar nesse detalhe agora, mas de modo exemplificativo, trazer um preconceito ou expor mais a vida do indivíduo, no nosso caso aqui, a vida do aluno. Tá bom, professor Alisson? Eu queria pegar um gancho aqui no que o professor Davis falou, Alisson, se puder rapidinho, só para complementar e colocar, imaginemos uma faculdade de medicina, por exemplo, ou de odontologia, ou de qualquer área da saúde de maneira geral. Quer dizer, uma faculdade da área de saúde, ela necessariamente vai acabar por tratar dados sensíveis ali, eventualmente naquelas situações em que ela fizer um atendimento ao público para colocar os seus alunos numa espécie de estágio, por exemplo, ou algo desse tipo, né? Ou seja, nessa situação, ela também vai estar tratando dados de saúde que, como o professor Davis colocou, são dados sensíveis e podem vir a gerar alguma discriminação, o que reforça a necessidade dessa
proteção acrescida quando se fala em dados sensíveis, né? Professor Alisson, Sim. deixa até, só para dar uma dica, professor Alisson, de modo técnico, para os gestores das universidades que estão nos ouvindo agora, tem até uma dica, eu participei de uma entrevista semana retrasada para o pessoal de universidades também aqui na Baixada Santista, e nós até levantamos uma boa ideia, uma recomendação, uma medida técnica, tá? E uma medida organizacional que as universidades podem fazer, se for possível, tá? Se caso exista uma lei que obrigue a universidade a tratar um dado sensível, por exemplo, as universidades devem disponibilizar lá, por lei, por imposição legal, tá? Elas devem disponibilizar com que o aluno preencha, sei lá, fale qual que é a origem étnica dele. Se autodeclare negro, se autodeclare índio, se autodeclare caucasiano, ou anyway, ou também alguma outra informação. Né? Dados sensíveis. O formulário que o aluno vai preencher de dados normais pode ser um formulário, e o formulário que ele vai preencher para dados sensíveis, agora com a LGPD, pode ser um outro formulário anexado no momento da matrícula, de modo opcional, lá, se caso não exista uma lei que obriga, e depois, no armazenamento, a ficha pode ir para um arquivo, e a ficha com dados sensíveis pode ir para um outro arquivo, onde neste eu vou guardar numa sala cofre, não que esses dados primários não sejam importantes, tá? Os dados normais. Mas os dados sensíveis, até pelo fato deles não ter a necessidade de serem compartilhados com diversos outros fornecedores da escola, por exemplo, será que, de repente, a empresa que vai imprimir o cartão do RA do aluno precisa saber que ele se autodeclarou judeu, que ele se declarou, sei lá, cristão, umbandista, etc. Então, isso talvez não é necessário a universidade passar para todos os fornecedores. Então, uma boa prática que nós temos agora da área organizacional, que a ISO 27000 nos traz, é justamente isso, pessoal. Fica a dica para vocês. A universidade pode começar agora, com a entrada da LGPD, dividir uma ficha, um formulário para dados pessoais normais, nome, RG, CPF, endereço do aluno, dados relativos à saúde financeira, né, que vai ter que divulgar com vários departamentos da universidade, e outra ficha para dados pessoais sensíveis, que né, pode ser armazenado num lugar especial, porque a nossa LGPD, que começa lá no artigo 11, fala justamente de como os dados pessoais sensíveis devem ser tratados de um modo mais especial, tá bom, gente? Quem quiser saber mais sobre o tratamento, e aí pegando essa dica que eu passei para vocês, estudem lá, isso começa na LGPD, no artigo 11 da nossa lei. Tinha que pontuar isso, professor Alisson, obrigado, tá bom? Perfeito, a hora que você quiser, à vontade. Dando um gancho nisso que você falou, já vou jogando a peteca agora para o professor Matheus. Sim, nessa ficha que você falou, né, é opcional, você faz uma ficha à parte para que você, de certa forma, filtre os dados, você controle a divulgação dos dados sensíveis, mas não somente esses, porque dados sensíveis são também dados biométricos, né, dados de saúde. Então, numa clínica escola, igual o professor Matheus falou, claro que é necessário a coleta dessas informações sobre os pacientes, até pelo tratamento, o que foi feito. O tratamento continua os semestres posteriores, um professor faz registro, às vezes alguns alunos, né? Porque os alunos atendem também, dão andamento no estado de saúde do paciente, vão fazendo esse registro e fica para o próximo semestre. Aí a pergunta que eu vou passar para o professor Matheus agora, porque o pessoal, então, não posso coletar mais dados, então como é que eu faço? É necessário eu ter esses dados, eu não posso mais por causa da LGPD? Então explica um pouco para a gente, professor Matheus, em relação a bases legais, porque senão o pessoal agora vai achar que não pode mais coletar dados e não é bem assim, né? Explica um pouquinho em termos de base legal sobre né, esses dados, principalmente nessas escolas clínicas, por gentileza. Claro, sem problemas. Na verdade, eu vou responder e já vou até aproveitar, eu vi ali duas perguntas que trazem exatamente essa questão de bases legais. Quer dizer, na verdade, e eu falo isso, essa frase que eu falo às vezes assusta um pouco as pessoas, mas eu falo isso sendo DPO ou atuando como Data Protection Officer, e eu digo para todas as pessoas, porque eu penso assim,
você pode continuar coletando o dado que você quiser. Ou seja, a lei ela não vem para dizer para você que não pode. Agora, é óbvio que essa minha frase ela precisa ser entendida dentro de um determinado contexto. Quando eu digo que você pode coletar o dado que você quiser, não é sair, então, eu quero criar uma lista para enviar informações sobre os próximos cursos que a universidade vai lançar. Então, nesse caso, não quer dizer que para criar essa lista, a universidade vá, por exemplo, pedir nome, endereço, telefone, CPF, RG, porque pode pegar qualquer dado. Não é assim. Quer dizer, eu acho que tudo passa, em primeiro lugar, por definir qual é a finalidade que você tem para aquela determinada atividade de tratamento. Então, se a minha finalidade é montar uma lista para que eu possa divulgar os próximos cursos que eu vou lançar, pensando aqui, e óbvio aqui apenas no tempo que a gente tem, também para não estender demais, mas se eu penso numa lista de e-mails, por óbvio, que dado pessoal eu preciso? Eu preciso do nome do aluno e eu preciso do e-mail dele. Eu não preciso de mais nada para essa atividade de tratamento. Então, na verdade, quando a gente fala sobre leis de proteção de dados, seja o regulamento europeu, seja a LGPD, não há nenhum problema em um controlador, como o professor Davis explicou, coletar dados pessoais, mas ele precisa ter uma finalidade muito clara e, com base nessa finalidade, ele, controlador, vai coletar apenas aquilo que for necessário, em primeiro lugar, e depois ele vai ver, então, essa questão das bases legais. Bom, o que é uma base legal? Basicamente, uma base legal, e me perdoem aqui pela redundância das palavras, né? Mas é o quê? É uma permissão que a lei dá para que os agentes de tratamento realizem essas atividades com dados pessoais. Então, na verdade, o consentimento, que aí está diretamente referido às duas questões ali no chat, que eu já vou colocar aqui também, é talvez a base legal mais conhecida, né? Ou seja, a gente vê isso muito, não preciso pedir o consentimento, só que ela não é a melhor, e eu diria que ela não é nem a mais recomendada. Por quê? Porque no caso brasileiro, existem outras 9 bases legais que poderão permitir, do ponto de vista jurídico, que a instituição realize essa atividade de tratamento. Então, você pode tratar dados pessoais, por exemplo, porque existe a necessidade de execução de um contrato. Então, um exemplo muito simples, a universidade, a faculdade, não vai pedir consentimento para o aluno no ato da matrícula, por exemplo. Por quê? Porque o ato da matrícula é a concretização de um contrato. E aí, vamos aqui falar do ponto de vista da proteção de dados, você não precisa pedir consentimento, porque é uma questão até lógica nesse sentido. Como que eu, instituição, presto o serviço para o aluno se eu não tiver o nome, o endereço e o telefone dele, por exemplo? Portanto, nesse caso, a instituição não tem de se preocupar com consentimento, ela tem de se preocupar com outra base legal, que é a execução de um contrato. Eventualmente, vai existir uma legislação que diga que a universidade tem de guardar o histórico do aluno por X anos. Vamos imaginar que seja aqui 10 anos. Estou falando sem saber de maneira aleatória, mas vamos imaginar que exista essa legislação que obrigue a universidade a guardar a nota do aluno por 10 anos depois que ele se formou. Então, a universidade, ao fazer isso, vai estar tratando dados pessoais. Só que a base legal não tem absolutamente nada a ver com consentimento e também, nesse caso, não vai ser execução de contrato, porque o aluno já terminou o curso dele. Então, não existe o contrato entre a universidade e o aluno, mas existe uma obrigação legal, ou seja, o professor Davis até citou isso, existe uma lei que obriga a universidade a manter aqueles dados. Portanto, o ponto aqui é compreender a base legal de maneira geral como uma permissão jurídica para que o agente de tratamento use aqueles dados, digamos assim. Eu não gosto muito desse verbo, né, usar, mas é nessa perspectiva, ou seja, ele tem essa permissão. E aí a gente tem consentimento, tem obrigação legal, tem execução de políticas públicas pela administração pública, tem a realização de estudos de órgão de pesquisa, por exemplo,
tem a questão que eu já falei, né, da execução do contrato, proteção à vida, tem a questão ainda de exercício de direitos, tem o interesse legítimo, tem a tutela da saúde, tem a proteção ao crédito. Ou seja, existem aí várias bases legais, estão lá no artigo 7º da LGPD, e que permitem a realização dessas atividades de tratamento. Então, por exemplo, e aí eu respondo aqui, o Cleison perguntou se eu poderia dar um exemplo baseado em alguma coisa da Europa sobre os dados legados. Então, é exatamente a mesma coisa que terá de ser feito no Brasil e que foi feito aqui. Inclusive, existe um artigo, se não estou em erro, é o 61 da LGPD, que fala que a autoridade nacional no Brasil vai regulamentar isso, mas olhando para a prática aqui, por exemplo, quer dizer, quando o regulamento europeu entrou em vigor, existiam bases de dados. É claro que aqui a situação é um pouco diferente, porque já existia legislação antes do regulamento europeu, mas houve a necessidade de fazer algumas alterações. Então, as empresas precisaram olhar para essas bases legais. Eu acho que o ponto principal a compreender aqui não é apenas a existência de inúmeras bases legais, e eu reitero que o consentimento, do ponto de vista de um negócio, ele deve ser a última opção. E por que a última opção? Porque o consentimento o titular pode retirar a qualquer momento. Então, nesse sentido, em termos de continuidade de negócios, podemos pensar numa situação que aqui é só uma situação didática para explicar o raciocínio, mas que eventualmente pode acontecer. Imagine se uma instituição fundamentasse todas as atividades de tratamento de dados pessoais só no consentimento, e um belo dia todos os alunos se revoltam e pedem para retirar o consentimento, revogar o consentimento. Como é que fica o negócio dessa instituição? Então, existem outras bases legais. E é importante destacar que as sanções, que foi uma das primeiras perguntas que a gente falou aqui, elas não são aplicadas só por uma questão de violação de dado pessoal, de incidente de segurança. E aí eu já respondo a outra pergunta que eu já vejo aqui, que foi da Letícia, que ela perguntou como têm sido aplicações de multas e seus respectivos valores nas instituições de educação superior aqui em Portugal. Eu não digo aqui em Portugal, porque aqui não há nenhuma multa para instituição de educação superior, mas em outros lugares existe, e existe pelo uso de base legal errada. Um exemplo simples que eu dou é de uma escola na Finlândia, portanto, uma escola pública, que foi multada porque ela queria fazer reconhecimento facial para fazer a chamada dos alunos. Algo que tem total lógica, digamos assim, sob o ponto de vista de você facilitar o processo, ter mais controle, aquela coisa toda. Só que, em vez dela utilizar o consentimento, e por que o consentimento nesse caso? Como o professor Davis falou, estamos falando de biometria, e dados biométricos são dados sensíveis, e no regulamento europeu, a única situação que se aplica a uma escola que quer fazer reconhecimento facial é o consentimento. Só que a escola não usou consentimento. Usou o quê? Usou execução de contrato. E aí tomou uma multa de 40 ou 50 mil euros, se não estou em erro. Quer dizer, a ideia aqui é exatamente essa, é pensar não no consentimento, mas pensar em qual base legal se aplica naquela situação. Se, por exemplo, como eu disse, eu tenho uma lei que me obrigue a fazer alguma coisa com o dado pessoal, eu não vou pedir o consentimento, porque imagine como seria ilógico. Eu viro para o aluno e digo, aluno, eu tenho uma lei para cumprir, mas eu quero a sua autorização para eu tratar o seu dado. Aí o aluno diz, não, eu não dou consentimento. Como que você cumpre a lei? Então, a ideia da base legal é essa, é a de permitir o tratamento de dados pessoais, e reitero que existem 10 bases legais na LGPD que os agentes de tratamento podem escolher conforme for mais indicado a sua atividade de tratamento que estiver sendo realizada naquele momento. Perfeito, professor. Agradeço bastante. Em função do horário, para a gente poder definir, dar tempo de cumprir tudo, eu tenho mais 2 perguntas aqui para o professor Matheus, para o professor Davis, mas eu queria, então... Deixa eu ver, o microfone está ligado. Eu queria, então, só apresentar, como eu falei, alguns exemplos de possíveis vazamentos que podem acontecer. O grande problema em relação à LGPD e também à GDPR são os vazamentos de dados. Então, exemplos de vazamentos que podem acontecer no âmbito de uma escola.
Professores publicando fotos de alunos em redes sociais. Está lá o professor ministrando uma aula muito legal, tal, tirou uma foto, publicou em rede social, né? Tem o consentimento dos alunos, ele pode fazer isso, tem uma base legal que ampara. Um próximo, uma escola divulgando a lista de aprovados em processo de seleção. Antigamente isso era muito comum, você pegava uma lista, né, das pessoas que foram aprovadas, né, no processo seletivo do vestibular, muitas vezes até a ordem classificatória, colocava também que é um dado pessoal. Outra, a escola divulgando lista de alunos com pendência no FIES, né, por algum motivo, publicando uma lista onde todos os alunos veem o nome de todos. Divulgação de uma coisa que é comum, um professor, então, precisa fazer, um outro exemplo agora, a divulgação de notas, porque o sistema teve algum problema, alguma coisa assim. Então, ele precisa divulgar a nota para os alunos. E ele, então, seja no grupo do WhatsApp, ou seja, ele faz uma divulgação geral. Ele coloca a nota de todos os alunos para todos, mostra a nota da sala inteira para todos os alunos. Nota é um dado, pessoal. Outra, o aluno se passando por outro em realização de vistas de prova. Vistas de prova é um procedimento aqui em Brasília, é uma conferência de prova. O professor corrige, o aluno, então, tem direito de fazer essa revisão junto ao professor para verificar a critério de correção dele, se o aluno, né, de certa forma, concorda. Só que o professor não conhece todos os alunos, então o aluno pode se passar por outro. Claro que, com documentação, né, tal, pede RG ou carteirinha, mas próximo, então, a gente tem atendimentos, às vezes, por telefone, e-mail, ou até mesmo presencial. Um aluno pode se passar por outro, no atendimento por telefone, pede algumas informações para identificar o aluno, algum terceiro, mal intencionado, com todas essas informações, se identifica como esse aluno e tem acesso às informações dele, é um vazamento. Atendimento presencial, a mesma coisa, em relação ao RG, sistemas de chamados, né, que você precisa de usuário e senha, alguém conseguir. Então, ou seja, são diversos exemplos de possíveis vazamentos de dados que podem ocorrer numa escola. Então, como eu falei, a gente apresenta o problema, a gente, né, vê o cenário apocalíptico. Deixa eu chamar agora o professor Davis. Professor, 2 perguntas. Então, como que eu consigo resolver isso? O que eu preciso fazer para adequar a minha escola, né, minha faculdade à LGPD? E ainda, né, eu acho que você vai começar respondendo por esse ponto, 2 papéis, o gestor de privacidade e o tal do DPO, foi muito falado aí. Então, professor Davis, traz para a gente aí, o que é DPO, o que é o gestor de privacidade e o que as escolas podem fazer para se adequar à LGPD? Bom, se eu esquecer de todas essas perguntas, você me fala, tá bom, Alisson? Por favor. Até também porque é onde eu estou agora, tivemos uma distração aqui agora, o avião acabou de passar aqui em São Paulo, caiu na rua de trás, gente, aqui na Brasleme, tá bom? Estou na zona norte aqui de São Paulo, perto do Bom Retiro, perto do Campo de Marte. Vi o avião passando agora e já vamos preocupar com se fosse dados pessoais, né? Quem será que estão as pessoas lá? E que Deus os abençoe. Morreu uma pessoa. Hã? Noticiou aqui na televisão, parece que morreu uma pessoa. Puxa. Confirmado? Morreu. Acabou agora, foi aqui na rua de trás agora, nesse exato momento, né? Os helicópteros estão passando aqui no meu prédio agora, estou no 17º andar aqui na sede da NPPD, mas que Deus os abençoe. Então, o Alisson, bom, vamos lá, vamos falar sobre... A primeira pergunta é sobre quem é o DPO, mas antes disso, o professor Matheus, ele fez questão até de dar uma aula muito legal aqui, pessoal, sobre o que uma universidade pode fazer, né? Então, respondendo a sua primeira pergunta, antes de falarmos, Alisson, o que é o DPO, o que uma universidade, uma instituição de ensino, uma faculdade, ela pode fazer com adequação à LGPD? Uma das coisas que nós mais recebemos de dúvida é a base legada, pessoal, aqueles dados dos alunos que já estão armazenados, tá bom? Aqui na nossa, os dados antigos, um aluno que se formou há 5, 10 anos atrás. Será que a universidade ela precisa pegar o consentimento? Bom, pessoal, imagina, né? Se fosse pegar o consentimento de todo mundo, como o próprio professor Matheus falou, isso talvez inviabilizaria, né, o próprio business da universidade. Tá aí um bom motivo, embora eu não gosto de ver essa base, tá? Mas aí um bom motivo, professor Alisson, do legítimo interesse.
tá? Do legítimo interesse, por exemplo, da universidade manter a base legada, manter os dados de um ex-aluno, uma vez que não existe uma lei, não sei, tá bom? Se não existir uma lei que obrigue a universidade a guardar aquele dado. Caso não exista, porque aí a universidade pode se enquadrar em uma outra base, né, que é o cumprimento legal, mas a universidade ela pode utilizar a base do legítimo interesse para dados legados. E até pensando também, pessoal, não vamos esquecer que a nossa lei, né, o que nós sempre falamos, ela é uma lei ex tunc, tá? O que é uma lei ex tunc? É um termo latim que fala que a lei ela também é aplicável antes dela entrar em vigor, tá bom? Para os dados já coletados, já tratados, já trabalhados, antes da LGPD entrar em vigor. E lá no artigo 63, tá bom? Da nossa LGPD, diz justamente que a própria autoridade supervisora, ela pode dar outros direcionamentos para a base legada. Então, calma, a gente pode fazer faseado. Muita gente se preocupa, aí eu tenho gente que se formou na minha universidade, na minha faculdade, há 10, 15 anos atrás. Será que eu vou ter que ligar para cada um deles? Calma, não, você pode fazer de modo faseado. A própria LGPD entende que isso é mais difícil, tratar uma base legada. Então, uma boa análise é você manter para aquela finalidade, não vamos esquecer do princípio da finalidade. Se a universidade manteve dado pessoal de um ex-aluno, ela pode continuar armazenando, fazendo uma análise para utilizar a base do legítimo interesse. Agora, se ela vai pegar essa lista e passar para uma empresa de livros, para uma escola que quer oferecer um outro curso para aquele legado que a universidade mantém armazenado, aí já fugiu do interesse, já fugiu da finalidade, não aconselhamos a base do legítimo interesse para isso, tá? Então, que dica que eu recomendo? Pessoal, alunos, ex-alunos que já se formaram, resposta: avaliem o legítimo interesse se não tiver uma outra base, tá bom? Legítimo interesse sempre a última escolha. Que mais? Divulgar nomes, um outro tema que o professor Matheus levantou. Escolas divulgando resultados seletivos, de processo seletivo. Lista dos aprovados no vestibular. Resposta: pensem em utilizar... Nossa, tá passando helicóptero aqui. Resposta: pensem em utilizar nomes minimizados, tá bom? Pensem em usar nomes minimizados. Se o objetivo é só para divulgar o aluno, para que você vai divulgar o nome completo dele? Divulga apenas o primeiro nome e último nome naquela lista que é colada na parede ou no site de modo público, tá bom? Primeiro nome e último nome, e depois, para não ter homônimos, né? Você pode colocar asterisco e colocar talvez os 3 últimos dígitos do RG. Você já minimizou, tá? E, consequentemente, você evitou que, sei lá, se de repente você colocar o nome completo mais o número do RG inteiro do indivíduo, do aluno, uma pessoa mal intencionada pode tirar uma foto daquela lista de aprovados e começar a oferecer produtos ou cadastrar eles em outras escolas, em outros serviços, etc. Fazer justamente um vazamento de dado. E eu vou trazer aqui para vocês o que a ISO 27001 fala, pessoal, e diversas outras pesquisas também na área de segurança da informação, que é a minha área, tá? Gente, a maioria dos vazamentos de dados, mais de 50% acontecem por falhas humanas. E das falhas humanas, pessoal, são falhas humanas não intencionais. Ou seja, a universidade, de modo não intencional, de uma boa intenção, divulgou lá a lista do nome completo, RG, talvez até CPF do indivíduo. Isso acontece muito em concursos públicos, né? Eu sou funcionário público, por exemplo, até hoje, desde 2014, o meu nome está divulgado com diversas informações até sensíveis minhas de modo público. Embora em 2014 não tínhamos a LGPD. Então, o que a universidade ela pode fazer para divulgar lista de aprovados, divulgar, por exemplo, o resultado da CIPA, divulgar, por exemplo, alguma votação para os funcionários? O professor Alisson, o professor Matheus, nós estamos falando aqui de dados pessoais para as universidades só de alunos. Não podemos esquecer que funcionários da universidade, da instituição, também estão protegidos pela LGPD. E a instituição, e a fornecedores,
E a instituição de ensino não tem que proteger só dados de alunos, não. Uma instituição de ensino tem que proteger, no mínimo, 3 bancos de dados: alunos, fornecedores e funcionários. Ou seja, qual que é o equipamento, qual que é o servidor que está armazenando esses dados de alunos? Ah, está armazenando lá num data center, está armazenando no servidor RP da universidade. Onde que está armazenando o dado de funcionário? E onde que está armazenando o dado de um fornecedor? Isso são os dados pessoais que, aí agora eu trago para responder a última pergunta, o DPO. Quem é o DPO? É o Data Protection Officer. Isso está escrito no artigo 37, 38, 39 do GDPR e da nossa LGPD no artigo 41. O DPO, ele é o profissional responsável, tá, por garantir a proteção desses dados. Ele é um intermediador. Aqui no Brasil tem ele é mais um intermediador do que lá no GDPR, que envolve mais atributos técnicos para o DPO. Aqui no Brasil, o DPO, ele é um ponto focal que ele vai justamente intermediar, passar a comunicação com o pessoal da área de TI. Ele pode também ser um profissional de TI, como ele também vai intermediar com o pessoal da área jurídica e outras áreas também, como pessoal de processos, etc., entre outras áreas, tá? Então, quem é o DPO? É a figura que a nossa autoridade supervisora vai ter contato quando ela quiser falar com a universidade, e ele que também será envolvido em como os dados pessoais serão protegidos dentro da nossa LGPD. É difícil, e nós temos aqui um inimigo que é o tempo, mas é difícil. Ficamos com um gostinho, professor Matheus, professor Alisson, de falar um monte de coisa a mais, porque acho que a gente se sente um pouco incompleto, né? Ah, mas falta falar aquilo outro. Mas... Gente, fazendo usando o Lean, por exemplo, Pareto 80-20, focando nos 20% que é o importante para cá. Resumindo, universidades, minimizem os dados que vocês divulgam os alunos, que é a maior base de dados para uma universidade, tá bom? Minimizem, não divulguem o nome completo, não divulguem a lista de aprovados lá, o asterisco para todo mundo, a lista dos funcionários, não divulguem o nome completo, verifiquem se pode divulgar apenas as iniciais e outras coisas, tá? Resumindo, professor Alisson. Completo, com limitem também a finalidade, né? Tem também a limitação da finalidade. Não inventa moda, vamos fazer só o que precisa fazer. Ah, não, eu quero fazer mais isso, porque pode ser que eu precise disso um dia. Então, não, limitem a finalidade e, principalmente, armazenem os dados o menor tempo possível. É claro, como você falou, algumas legislações, algumas orientações do Ministério da Educação podem definir tempo, ou até o legítimo interesse, mas, então, definir o mínimo possível para que esses dados fiquem armazenados, para diminuir riscos. Essas medidas são basicamente para diminuir riscos de vazamento. Mas acabou que você não falou, deixa eu deixar então para o professor Matheus, sobre o gestor de privacidade. O que é? Porque muita gente confunde o DPO com o gestor de privacidade, né? Então, professor Matheus, traz para a gente então a figura do gestor de privacidade, principalmente nessa adequação da escola à LGPD. Bom, essa diferenciação, eu parto do princípio que ela é uma diferenciação no que diz respeito ao vínculo funcional da pessoa com a empresa. O que eu quero dizer com isso? No início do nosso bate-papo aqui, o professor Davis explicou a questão do controlador e, do ponto de vista jurídico, a responsabilidade é do controlador, lembrando que o controlador pode ser uma pessoa física, mas, na maioria das vezes, vai ser uma pessoa jurídica. Por esse motivo, eu vou dizer aqui que a empresa é um controlador. Agora, o que é importante ressaltar? É importante ressaltar que o DPO, né, e eu digo DPO porque aqui em Portugal essa é a maneira que o pessoal fala por aqui, então é uma questão de costume, né? Mas o que se diz? Ou o que se tem? Como o professor Davis colocou agora, ele vai ser o responsável por administrar, digamos assim, para verificar se a organização, se a empresa está em conformidade com a legislação. E o gestor de privacidade, em princípio, vai fazer a mesma coisa. Só que tem uma diferença, na minha visão, que é a seguinte. O DPO, e aqui olhando
para o regulamento europeu e partindo-se do princípio de que no Brasil essa visão também vai acontecer no futuro, até mesmo porque, como o professor Davis falou no início, a LGPD tem aí talvez 80%, 85% de inspiração aqui no regulamento europeu, e o DPO ele é uma pessoa independente. Quer dizer, ele pode ser um colaborador da empresa, mas ele é independente no que diz respeito às suas decisões. Isso é muito explícito por aqui. Essa independência não significa dizer em absoluto que ele vá atuar contra a empresa. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele é independente no sentido de que ele faz aquilo que a legislação exige que ele faça. Ele não faz necessariamente, digamos assim, a vontade da empresa. Isso não é para assustar nenhum tipo de empresa, pelo contrário. A função do DPO é justamente a de proteger a empresa. E a empresa querer fazer uma atividade de tratamento que a empresa, como controlador, considera fantástico, e o DPO vai dizer, olha, é fantástico, mas toma cuidado com isso, e com isso, e com isso, para não infringir a legislação de proteção de dados. Então, nesse sentido, o DPO tem essa independência, ele é autônomo e ele atua como DPO, digamos assim. E o gestor de privacidade, ele vai ter um vínculo direto com a organização e ele não vai ter essa independência. Então, por exemplo, quando se pensa, em princípio, em um processo de adequação de uma organização, quando se usa, por exemplo, e o professor Davis sabe disso muito bem, o professor Alisson também, quando se utiliza o modelo do sistema de gestão de proteção de dados, por exemplo, o DPO ele vai aparecer mais para o final desse processo. Por quê? Porque é necessário toda uma adequação prévia da empresa, é necessário ter aquele raio-x inicial, saber o que a empresa faz hoje para dizer para ela, olha, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, mexe aqui, mexe ali, e depois o DPO entra nesse jogo, digamos assim, para ele poder manter essa adequação da empresa. Só que isso não vai surgir do nada. Ou seja, a ideia aqui, que é uma possibilidade, claro, é que o gestor ele seja justamente aquela pessoa que está ali fazendo o processo de adequação desde o início. Por quê? Porque, considerando-se essa eventual independência do DPO, se o DPO atuar desde o início no projeto de adequação, ele não vai estar atuando como DPO, digamos assim. Ele vai estar atuando no papel de controlador. Ou seja, ele vai estar defendendo o interesse da empresa. E o DPO é um papel novo, digamos assim, e muitas empresas no Brasil, às vezes, me parece que ficam um pouco assustadas, porque não é que o DPO não vá defender a empresa, mas ele eventualmente pode travar algumas atividades que a empresa queira fazer, mas eu repito, ele trava isso não porque ele quer passar a perna na empresa, óbvio que não, mas porque ele quer cuidar para evitar que a empresa sofra um problema maior no futuro. Então, nesse sentido, o gestor de privacidade poderá ser aquela figura que vai justamente dar o pontapé inicial no projeto de adequação. Ele pode ser aquela pessoa que vai montar esse sistema de gestão de proteção de dados, ele vai montar um programa de privacidade, ele vai analisar, fazer o raio-x da empresa agora e dizer, olha, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, ou seja, ele tem um poder decisório no sentido de efetivamente defender ou atuar como controlador, enquanto que o DPO, ele é vinculado à empresa, mas como ele é independente, é nesse momento dessa independência que ele eventualmente pode tomar uma decisão, que à primeira vista pode parecer ser contrária da empresa, mas na prática não é. Na prática é apenas para garantir que a empresa estará efetivamente adequada. Perfeito. Eu costumo fazer um resumozinho dos meus alunos quando pedem, em relação à diferenciação dessas duas figuras, porque às vezes confundem mesmo, né? E eu falo que se considerar que a privacidade na empresa é um carro, o gestor de privacidade faz a construção desse carro e o DPO é o piloto. Ele entra depois para poder pilotar esse carro, né? Exatamente, exatamente. Concordo plenamente com essa analogia. Ele é o porta-voz. Ele vai fazer a comunicação com a ANPD e, além disso, também ele vai orientar a empresa, como estava dentro do seu discurso também, né? Claro. E tem muita gente que
que vai ter um DDoS, né, uma sobrecarga nos GPOs em relação à solicitação. Imagina os alunos todos, antigos, que já formaram, como vocês falaram, apaga, entrando com solicitação, né, quais dados meus que vocês têm, apaguem meus dados, modifiquem meus dados. Então, o que se vê é uma sobrecarga muito. Se entrar em agosto, igual a gente falou, a probabilidade de entrar em agosto é o LGPD. E se ela entrar em vigor em agosto, as regras já passam a funcionar. Os alunos já têm direito a pedir, não tem as sanções ainda que está para 2021. Mas os alunos já vão pedir e a faculdade tem que responder. Claro. Alunos antigos, apaga meus dados, que dados que vocês têm? Então, eu estou vendo isso. Deixa eu passar pelo nosso tempo, né? 19h20 já. Tem algumas perguntinhas aqui. Deixa eu passar para o professor Davis, para ficar feliz agora. O Paulo Passo perguntou: como faço para ser membro da ANPPD? E o professor Davis, faz a diferenciação para a gente, então, da ANPD, da ANPPD. Rapidinho, a gente já falou, mas reforça, por favor, e explica para o Paulo como que ele faz para se juntar a nós e ser também mais um membro da ANPPD. Muito bom, professor Alisson. Pessoal, em primeiro lugar, foi um prazer participar com todos vocês nesse fechamento que o professor Alisson está passando. Realmente, gente, nós estamos agora no Brasil com uma ótima iniciativa, preparando o Brasil para a entrada da LGPD, que é justamente a ANPPD. O que é a ANPPD? É a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, onde reunimos justamente os DPOs, os gestores de privacidade, os profissionais, todos que estão interessados mesmo em atuar com a LGPD, tá? É a maior reunião aqui do Brasil, cada país tem a sua ANPPD, no caso, a sua associação, onde reúne os profissionais de privacidade. Aqui no Brasil somos nós, daqui da ANPPD, na qual eu sou o presidente. O professor Matheus Passos, ele é o nosso representante também lá em Portugal, e óbvio, como também ele atua na Europa, ele também é membro lá da EAPD também, que é a Associação Europeia de Profissionais de Privacidade de Dados, e também ele é membro da Associação Portuguesa também, né, a PDPO também, da Associação Portuguesa de DPOs também. O professor Alisson, ele também é membro, e todos vocês, ele também é membro específico ainda do Comitê Avançado, ele foi aprovado para entrar no Comitê Avançado, o Comitê de Segurança da Informação, e todos vocês que estão assistindo essa live, vocês também podem fazer parte da ANPPD, é só vocês entrarem lá, anppd.org, e solicitar o seu convite. Para ser membro da ANPPD, é necessário que nós temos diversos comitês. Para você entrar no comitê público, é gratuito, só que você tem que ser passado por uma avaliação curricular. Então, aqui todos os assistentes da ANPPD, os diretores, eles também vão fazer uma análise no seu currículo, no LinkedIn, e já cabe até falarmos que já é uma análise minimizada, porque o formulário que você tem que preencher para entrar na ANPPD já está de acordo com o princípio da minimização que a nossa LGPD fala. Você vai preencher o mínimo de dados possíveis lá, você vai colocar o LinkedIn, tudo, colocando uma foto profissional, e aí, dentro de 15 a 25 dias, nós analisamos o seu perfil e verificamos se você está apto para ser um profissional de privacidade, onde, consequentemente, lá no site, nós expomos você lá no mapa do Brasil. Inclusive, vocês também podem saber quem são os profissionais de privacidade, que nós já temos no Brasil, que atuam já, preparados para atuar com a LGPD, lá no seu mapa, no mapa da ANPPD, tá bom? E aí você pode verificar quem são os profissionais e diversas empresas já estão contratando com base lá no site da ANPPD. Então, assim como o professor Matheus, como o professor Alisson, eu também, e temos diversos membros aqui da ANPPD, você também venha conosco também, espero que você vá lá e faça o seu processo seletivo, e aí boa sorte na sua aprovação para você atuar com a privacidade de dados, ser aí um membro da ANPPD, e atuar como DPO aqui do Brasil. Então, recado dado, professor Alisson, anppd.org. Pessoal, vai ser um prazer. Perfeito. Uma outra pergunta que eu vi é em relação ao mercado para DPO, principalmente aquilo, né? A gente já tinha falado sobre o DPO se especializar, ou ele pegar uma área de condomínios, ou ele pegar, por exemplo, uma área de escolas, uma área governamental. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o mercado para DPOs. Como que está? Que foi uma pergunta que me fizeram aqui.
Sim, professor Alisson. Gente, inclusive isso está numa live que eu e o professor Matheus fizemos muito legal, que vocês podem pegar na conexão DPO, tá? Onde eu falei do panorama dos DPOs aqui no Brasil, o professor Matheus falou do panorama dos DPOs na Europa. Está no YouTube da NPPD, tá bom? Vocês podem pegar e assistir. Professor Alisson, panorama dos DPOs, antes disso eu só esqueci de comentar a diferença da NPPD para a NPD, tá bom? Para ninguém confundir. A NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, que reúne os DPOs, que representa realmente os profissionais de privacidade de dados, membros da NPPD, junto ao nosso governo federal, na qual tem um órgão regulador, que é a ANPD, tá bom? Com um P a menos, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Este órgão, a ANPD, que fiscaliza a aplicação da lei no Brasil, na qual os DPOs, representados pela ANPPD, que vão atuar nas empresas. Então, quando nós tivermos a LGPD no Brasil, será justamente uma parceria, tanto a ANPD atuando como dando direcionamentos, etc., e a ANPPD seguindo esses direcionamentos, atuando como DPO e também gerando conhecimentos. Inclusive, vocês podem pegar aí diversas publicações, vocês podem seguir a NPPD no LinkedIn, em outras redes sociais também no Instagram, tá? Então, e a NPPD, ela fala justamente de como que os DPOs estão no Brasil, respondendo a pergunta do professor Alisson. Pessoal, cada país tem uma característica como os DPOs estão organizados. Num levantamento que nós fizemos aqui no Brasil, até também porque, como eu já falei, a NPPD ela é o maior banco de dados, tá? Aqui para DPOs no Brasil, em nível nacional, tá? Aqui no Brasil, cerca de 80% dos profissionais de privacidade de dados são profissionais da área de tecnologia. Isso é muito interessante, professor Alisson. E aí nós temos outros dados para nós casarmos, professor Matheus. Olha que interessante, a maioria dos profissionais são profissionais da área de tecnologia, profissionais da área de segurança, professor Matheus. Não é à toa que nós temos mais artigos aqui no Brasil também falando de segurança da informação. Aqui no Brasil, professor Matheus, é o artigo 46, 47, 48 e 49 da LGPD que fala sobre segurança e boas práticas. E também o artigo 50, 51. Lá na Europa, nós temos apenas o artigo 32, até, professor Matheus, pode até me completar, mas é o artigo 32 que fala da segurança. Então, olha que interessante, até também porque nós não temos uma cultura de privacidade de dados, uma cultura de segurança, assim como a Europa tem. Então, tudo isso colabora também e casa com as estatísticas. Cerca de 80%, 70% a 80% dos DPOs aqui no Brasil são profissionais da área técnica, são profissionais da área de segurança, 20% são profissionais da área jurídica, 10% são também de outras áreas, diferente na Europa. Na Europa, em alguns países, como por exemplo Portugal, o professor Matheus até conceituou bastante, Portugal, a maioria dos DPOs são da área jurídica, não é verdade, professor Matheus? E a minoria são, em Portugal, da área de segurança. Só que em outros países, como por exemplo França, já tem uma discrepância um pouco maior. Então, de repente, na França, a maioria na França, professor Matheus, claro, um pouco subjetivo, são profissionais da área jurídica também, não é, professor Matheus? Como que está na França? Exatamente. Aqui no âmbito da União Europeia, de maneira geral, eu diria que seria, assim, na média, uns 60-40 para a área de direito. Talvez até um pouco mais, porque saiu uma pesquisa recente de 2-3 meses atrás, mostrando que as autoridades de controle por aqui têm falta de pessoal da área de TI. Então, quem é da área técnica ou de segurança da informação, quer dizer, esse é o tipo de profissional que faz falta nas autoridades de controle. Então, talvez os países do leste europeu tenham um pouco mais de TI, mas os países da Europa Ocidental, a maioria mesmo é da área jurídica, sem dúvida. E, professor Matheus, até também, essa demanda que a Europa tem para profissionais de TI não é só na Europa. Aqui no Brasil também, nós precisamos cada vez mais de profissionais de segurança e ainda mais com a entrada da LGPD. Não podemos esquecer, gente, que desde quando o GDPR entrou na Europa, aumentaram-se em 30% o número de empresas, tá,
que buscam a certificação internacional da ISO 27001, que é uma norma internacional que certifica a empresa na área de segurança da informação. Então, a empresa que quer demonstrar que ela tem uma segurança em um nível aceitável, essa empresa ela busca uma norma internacional que é justamente a ISO 27001. Desde quando o GDPR entrou na Europa, aumentaram-se em 30% o número de empresas que buscaram a certificação. E mesmo que não for para buscar a certificação, agora nós estamos em um momento, pessoal, que o Brasil precisará muito de DPOs. Se eu for passar uma estatística para vocês, pessoal, do nosso Brasil, no Brasil nós temos cerca de 4 milhões de empresas, dados Fiesp, do Grupo S, etc. 4 milhões de empresas. Desses 4 milhões de empresas, se nós formos pegar a maior base que nós temos aqui no Brasil de profissionais de privacidade, que é a gente pode falar dos seguidores da NPPD, que são 13 mil, nós temos, Alisson, cerca de 13 mil profissionais de privacidade de dados. O que são 13 mil profissionais para 4 milhões de empresas? Pessoal, nós estamos praticamente a um ano, menos de um ano da entrada da LGPD, se for pensar só pelo PL 1179 que foi aprovado. 13 mil DPOs, 13 mil, no caso de 13 mil profissionais, é muito pouco, tá? São poucos. E se desses 13 mil que são aprovados, que conseguiram entrar na NPPD, passando por todo o processo seletivo, são menos de 3 mil, pessoal. Olha só. E se for verificar todos que tiraram toda a certificação de DPO, tanto de diversos institutos também, não vou falar aqui só institutos, Equizin, IAPP, etc e tal, são menos de 1.500, pessoal. É um mercado que vai precisar muito de profissionais, nós precisaremos muito de DPOs aqui no Brasil, e nós temos 3 mil para 4 milhões de empresas que precisarão de um Data Protection Officer aqui, de um profissional de privacidade de dados, tá bom? Então, esse, professor Alisson, é o panorama que nós temos aqui, recomendamos para todos vocês, é um mercado em expansão. Muita gente, antes que alguém pergunte, professor Alisson, valores, salários, quanto que ganha um DPO? Respondemos, pessoal, é claro que isso varia de cidade, estado, empresa, opção do país, tá? Mas pesquisas aqui do Brasil diz que salário de DPOs vai de 8 mil reais a 20 mil reais, tá bom? Uma fonte para isso, falando da Europa, o GDPR in Numbers tem mais ou menos 28 mil reais, que se eu não me engano foi para a Europa, contra 32 mil reais que um DPO ganha nos Estados Unidos, e lá não é chamado de DPO, é chamado de Privacy Officer. Pronto, professor Matheus, professor Alisson, já atualizamos os números aí antes que nos perguntem disso, tá bom? Show de bola. O legal dessa live foi que a gente pegou, então, todo o público, né, de certa forma, em relação à escola. Essa live atende a interesses de donos da escola, de diretores, de professores, alunos e de POs / gestores de privacidade também, né, que prestarão um serviço para a escola. Infelizmente, a gente já chegou no nosso limite de tempo, são 19h32, 11h30 da noite, o professor Matheus chegou falando boa noite, quase que era bom dia, né, que a gente tinha que falar, 11h30 lá. Quase isso. E outra que chegou aqui no meu WhatsApp também, o pessoal falando assim, que não vai se assustar no dia que abrir a Netflix e ter lá, assim, série de lives do professor Matheus, série de lives do professor Davis, de tantas lives que já fizeram. Mas, pessoal, obrigado pela participação, obrigado mesmo de coração. Queria agradecer também a Unileia pelo espaço que nos propiciou, né? E podem nos procurar, avisar todos, tem muitas perguntas aqui, mas acabou o nosso tempo. Então, podem nos procurar nas redes sociais, professor Alisson, professor Davis, professor Matheus, que a gente sim responde, né, com o maior prazer. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradeço, então, a todos vocês aí que nos acompanharam nessa live e aguardo vocês para uma próxima, ok? Obrigado. Boa noite, pessoal. Professor Davis, quero agradecer aí pela oportunidade, agradecer também a Unileia pela oportunidade de participar. Sempre é bom compartilhar esse tipo de informação e me coloco à disposição aí pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo YouTube, tem um canal no YouTube também, é bem simples de encontrar, Prof. Matheus Passos, Matheus com TH, mas tudo junto, Prof. Matheus Passos, seja no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, eu estou aí à disposição
para poder trocar figurinhas, como o professor Alisson disse no início, sobre esse tema, que é o tema do meu dia a dia aqui em Portugal, né? Então, obrigado mais uma vez a todos aí pela organização e pela oportunidade. Eu agradeço também, professor Alisson, é um grande prazer estar aqui, a toda a equipe também da universidade aqui, né? Da faculdade. Eu quero agradecer vocês, todos vocês que também assistiram. Tentei acompanhar um pouco vocês lá no YouTube, respondi algumas perguntas. Quem quiser manter contato comigo também, gente, só procurar Davis Alves PhD no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, coloca Davis Alves PhD, e também lá no canal do YouTube, tá bom? Só colocar também Davis Alves PhD. Também sigam quem quiser entrar na área, né? Vocês que assistiram essa live, quem quiser ser profissional de privacidade, estar antenado sempre nas últimas notícias, acompanhem lá a NPPD no LinkedIn também e no Instagram, tá bom? Pessoal, é um prazer. Professor Alisson, meu muito obrigado, sucesso, parabéns, gente. Até a próxima.